Olá! Alguma vez você já teve um pensamento que não queria? Os chamados pensamentos intrusivos. Se isto aconteceu contigo, é possível que este vídeo te interesse. Aqui vai de Demetrio, este é mais um Espalhando Ideias. Roda a vinheta. Quando vier seu próximo pensamento intrusivo, existem algumas estratégias interessantes para que você possa combatê-lo. A primeira coisa é identificá-lo. Um inimigo ou um alvo, ele é mais facilmente dominado quando ele é identificado. Então você identificou que está vindo um pensamento ruim, que você não queria, que você não chamou, e ele está vindo. Segunda coisa é nomeá-lo, é dar um nome. Você identificou, aí vai dizer qual o nome deste pensamento intrusivo. Intrusivo é porque ele se intromete, né, gente? É porque você nem queria que ele viesse, mas ele veio, sem ser convidado. Então, aquele exemplo lá de jogar alguém do prédio. Nome, identifiquei, o pensamento está vindo. Qual o nome desse pensamento? Que nome eu vou dar para ele? Loucura, né? Loucura. A pessoa que pensa em jogar outra do prédio é um louco. Então, segunda coisa, pensamento identificado, nomeado. Lá veio o pensamento da loucura. Aí você coloca esse pensamento no banco dos réus, né? Você vai fazer um julgamento do pensamento. Você coloca o nome do pensamento na folha de papel. Depois de colocar o nome do pensamento na folha de papel, você faz algumas análises, algumas perguntas. Primeiro, eu chamei esse pensamento? É uma pergunta. Eu chamei esse pensamento? Não. Ele veio de intrometido. Ele se intrometeu, por isso que ele é intrusivo. Então, coloca lá, não chamei. Já é um ponto negativo contra o réu. Segundo, ele faz sentido? Não, cara, não faz sentido. Não faz o menor sentido você querer jogar alguém do prédio. Então, é uma coisa que é absolutamente absurda. Aí você coloca, pensamento absurdo. Segunda coisa, contra o réu. Terceira coisa, ele vai agregar algum valor na minha vida? Pelo contrário, ele vai te fazer sofrer, porque se esse pensamento for acompanhado de emoção, vai te fazer sofrer. Então, e outra, se fizer loucura, vai preso, vai aniquilar a tua vida. Então, esse pensamento, ele não tem sentido, né? Ele não vai agregar nada na tua vida. Se ele não vai agregar nada na tua vida, ele já é a terceira condenação contra ele. Aí você pergunta uma das perguntas mais importantes. Se eu não o chamei, se eu não chamei esse pensamento, ele é intrusivo, o que é que está acontecendo? Porque ele chegou e entrou. Os meus pensamentos estão me dominando, eu estou perdendo o domínio sobre os meus pensamentos, ou, ao contrário, eu os domino, ou pelo menos deveria dominá-los. Então essa pergunta é fantástica, porque se você perde o controle de si próprio, até nos seus pensamentos, imagina no resto. Com todas essas condenações, com todas essas acusações, o seu pensamento foi condenado. Em tendo sido condenado, você joga na lixeira. Pensamento intrusivo, de nome loucura, não serve para nada, vai para a lixeira. Só que a nossa mente tem o seguinte, quando você tira uma coisa, é bom que você coloque outra. Então, se você tem um copo, ele está com um pouquinho de água suja, você tira a água suja e se deixar o copo vazio, qualquer tipo de água, até outra água suja pode voltar, pode retornar. Então você esvaziou o pensamento da mente, o que é que você faz agora? Põe o pensamento numa coisa boa, se distrai, faz alguma coisa. Se o pensamento no comecinho estiver insistindo, isso é um processo, no início não é tão fácil, mas é importante, é útil e é extremamente eficiente. Então, se você tirou um pensamento, coloca uma coisa boa. Ele está ali renitente, está
te fazendo, trazendo emoções negativas, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai passear, vai respirar, vai fazer alguma coisa. Feito isso, você está com 90% das possibilidades de controlar seu pensamento. Agora tem um pulo do gato. E qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: não lute contra ele. Esse pensamento aqui, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Não faça isso. Por exemplo, se eu disser para você, pense num cavalo branco. Aliás, desculpa, se eu disser, não pense no cavalo branco, a primeira coisa que você vai fazer é pensar no cavalo branco. Então, você vai viajar de avião, amanhã você vai fazer uma viagem de avião. Aí você tem um certo receio, vem aquele pensamento de medo e tal, e você diz assim, eu não vou ter medo. Amanhã eu vou viajar, mas eu não vou ter medo. Não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo. É claro que você vai ter medo. Óbvio que você vai ter medo. Por quê? Você está reforçando aquele pensamento dizendo que não vai ter medo, dizendo que não vai ter o pensamento. É a mesma coisa, não pense no cavalo branco. Então você vai ter medo porque você está reforçando. No lugar de combater o pensamento dessa forma, faça isso. Vamos lá, recapitulando. Identifique o pensamento que ele está vindo, nomeie-o, dê um nome para ele, coloque-o no banco dos réus, faça o julgamento dele, substitua esse pensamento por uma outra coisa e não tente enfrentá-lo de frente. Enfrente-o inteligentemente com essas estratégias. A propósito, não seria pensamento intrusivo, dá um like neste vídeo. Este vídeo foi inspirado nas postagens da doutora Gabriela Afonso, do doutor Pedro Calabres e do doutor Daniel Alfeme. Então são excelentes os vídeos desses três profissionais e eu aconselho que você os siga no YouTube. Espero que você tenha gostado, que tenha pelo menos uma frase, pelo menos uma ideia, tenha servido para te ajudar a ser uma pessoa que controla mais a si própria. E eu tenho certeza, porque eu já testei isso aí, por isso que eu estou postando, eu gosto de testar antes. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a dominar teus pensamentos, ok? Fique com Deus, pense nisso e até a próxima.